Olá, um bom dia a todos. Eu me chamo Arthur Palmeira, sou do curso de Ciências da Computação na Unice, do segundo período, e hoje eu vou apresentar o meu trabalho da ME, da primeira unidade do curso de Rede de Computadores. Bom, aqui basicamente temos os comandos da ME, e aqui logo em seguida teremos as questões. Primeira questão: o que são redes de computadores? Bom, basicamente, uma rede de computadores é uma espécie de malha que liga vários sistemas computacionais para poder transmitir e compartilhar dados entre dispositivos e sistemas. Os exemplos mais comuns de redes são computadores, servidores, celulares e até modems. Aqui um exemplo visual mais ou menos de como funciona uma rede, né? Segunda questão: como é a realização da comunicação de dados? Bom, a realização da comunicação de dados ela é composta por 5 principais elementos. O primeiro elemento é a mensagem, que é o conteúdo qual vai ser enviado, podendo ser imagem, texto, vídeo, etc. O segundo elemento é o transmissor, que é o dispositivo ou sistema que é responsável pelo envio da mensagem. Pode ser ele um computador, um celular, uma câmera, entre outros dispositivos. O terceiro elemento é o receptor, que também é um dispositivo ou sistema que ele vai receber a mensagem que o transmissor enviou. Então ele também pode ser um computador, também pode ser um celular, enfim. O quarto elemento é o meio, que é basicamente o caminho por onde a mensagem vai passar, né, até chegar ao receptor, saindo do transmissor até o receptor. E o quinto elemento é o protocolo, que o protocolo ele é como se fosse um conjunto de regras, né, que devem ser seguidas para que haja um acordo entre o dispositivo transmissor e receptor. Aqui um exemplo prático, né, de como funciona a comunicação de dados. Então a gente tem aqui o transmissor, o receptor, os protocolos, o meio e a mensagem, do qual vai do transmissor até o receptor. Terceira questão: o que é topologia de redes e para que servem? Bom, topologia de redes ela é o padrão da forma do qual você organiza os elementos de uma rede de comunicação, podendo ser descrita como físico ou lógico. O físico ele representa a forma física em si, como o nome já diz, em que as redes estão conectadas e o meio de comunicação entre elas, que são comumente chamados de nós. Já a lógica, ela representa a maneira como os dados são transmitidos através das redes e de dispositivos para o outro. Aqui exemplos de topologia de rede, né? Então nós temos a topologia de barramento, ponto a ponto, estrela, anel e árvore. Aqui são só alguns exemplos, mas tem mais modos de topologia. Quarta questão: quais são os principais equipamentos de rede de computadores? Então, existem vários equipamentos, porém aqui no slide eu coloquei os três que é considerados principais para se poder ter uma rede de computadores. O primeiro é o roteador, pode ser chamado de router ou gateway. O roteador ele é o principal dispositivo que gerencia as redes wireless, ou seja, de internet. Ele é responsável pela criação, gerenciamento e a distribuição do sinal entre os dispositivos. O segundo é o cabeamento, que cabeamento é basicamente os fios utilizados, né, para enviar e receber os dados. E as principais tecnologias da área se dividem entre cabos de par traçado e fibra óptica. O terceiro elemento é o firewall, que o firewall ele é basicamente a segurança da rede, né? A principal função dele é controlar todo o envio e recebimento de dados e ele protege a rede caso haja algum vírus ou algum envio mal intencionado. Aqui um exemplo dos equipamentos. Então temos ali roteador, temos switch, temos os próprios computadores, a internet. Quinta questão: como funciona o modelo OSI? Então, o modelo OSI ele é um sistema que estabelece regras e orientações por meio de camadas. Então, ele é dividido em 7 camadas. E ele funciona para que haja uma troca de informação entre sistemas. E todas as ações necessárias para que ocorra isso devem se passar por essas 7 camadas, que são elas: camada 1, a física; camada 2, o enlace; camada 3, a rede; camada 4, o transporte; camada 5, sessão; camada 6, apresentação; e camada 7, a aplicação. Aqui é o modelo OSI, né? E aqui do lado nós temos alguns protocolos para cada camada desse modelo.
Então, cada camada exige um tipo diferente de protocolo e aqui está algum deles. Bom, questão 6. Para que servem as camadas? Camada de acesso ao meio, camada de acesso à rede e à internet, camada de rede, camada de transporte e camada de aplicação. Bom, vou explicar mais ou menos um resumo de cada uma. A camada de acesso ao meio ela é responsável pelo acesso de um canal de comunicação e também ela possibilita a conexão de diversos computadores em uma só rede. A camada de acesso à rede e à internet ela realiza o endereçamento IP da origem e do destino. Ela também pode priorizar alguns pacotes e decidir qual caminho cada informação vai. Camada de rede. Essa camada ela lida com a transferência de pacotes de uma origem para um destino. Camada de transporte. A camada de transporte ela é responsável pela transferência de dados, informações entre duas máquinas ou dois dispositivos. A camada de aplicação ela é uma camada que os usuários têm mais contato, já que ela é como se fosse uma porta de entrada de rede. Então ela dá acesso aos serviços dessa rede. Sétima questão. Como funciona a internet? Fale sobre a sua estrutura. Então, a internet basicamente ela é constituída por canais de comunicação com ou sem fio e elementos de comunicação que possibilita que computadores e outros dispositivos troquem dados em si. Então, ela possibilita uma conexão entre os dispositivos. A internet ela é uma junção de componentes, então ela inclui modem, inclui roteador, switch, que estão conectados por meio de cabo de cobre, fibra óptica ou até mesmo sinais de rádio. Cada componente da internet, né, tem uma função específica. Oitava questão. Quais são os principais serviços de infraestrutura e aplicação? Então, existem diversos serviços, né, que se baseiam em infraestrutura, mas eu citei aqui os principais. O hardware, software e aplicativos, sistemas operacionais, que esses três primeiros são os principais, né? E aí tem também gestão e armazenamento de dados, tem plataformas de comunicação de redes, serviços integrados e plataformas de internet. E aqui, né, mais uma vez, uma representação dos principais serviços. Então a gente pode ver aqui que existem aplicação, plataforma e infraestrutura. Cada um tem os seus serviços específicos. Nona questão. Como ter seguranças em redes com e sem fio? Então, a etapa mais importante para proteger a sua rede é ativar o protocolo WPA, Wi-Fi Protect Access, ou acesso sem fio protegido na sua rede. Esse WPA ele é um padrão de setor que garante que quando você se conectar a um roteador ou à internet, os indivíduos de fora não conseguem ter acesso ao seu tráfego, nem às suas informações. Que também é um método muito parecido com o que eu citei aqui, o VPN, que é um software que também traz essa segurança para a sua rede. Décima questão. Quais as tendências na área de redes de computadores e como elas funcionam atualmente? Então, aqui tem as principais tendências, né? Sejam elas para uma área profissional ou para uma área de estudo. E a primeira é a segurança da informação, que basicamente ela protege os dados de propriedades de organização contra ameaças diversas. É um esforço pautado por ações que objetivam mitigar riscos e garantir a continuação das operações. Análise de sistema. Análise de sistema ela vai mais para a área profissional. Então, quem trabalha nessa área, ele desenvolve soluções específicas em sistemas informatizado para empresas. Ou seja, quem trabalha nessa área analisa documentos, projeta, implementa, testa e gerencia sistemas de informações necessários para negócios de seus clientes ou empregadores. Geralmente é implementado em empresas. E o surgimento e implementação do 5G. Essa aqui é uma área da tecnologia que basicamente está sendo implementada agora, é recente, mas tem tudo a ver com redes. Então, o surgimento do 5G, as indústrias de telecomunicação têm trabalhado, né, para desenvolver essa tecnologia, e a tecnologia chegará primeiro nas capitais dos países, né, e depois será implementado nas outras regiões. A expectativa é que até 2028, as cidades com até 30 mil habitantes já possam usufruir dessa tecnologia. Então, mais um fato interessante. E essa é a última questão, a 10ª, e aqui eu finalizo meu trabalho. Um bom dia a todos.